nossa lição 3, nós vamos ver sobre a história de Esther, que eu acho que vocês já devem saber já de trás para frente, de frente para trás, pelo meio, pelo final, pelo início. Isso, só para situar vocês na linha do tempo, Esther, ela acontece antes do retorno de Esdras e Neemias a Jerusalém. Tá? Então nós temos aí, antes do povo voltar para Jerusalém, o que a gente viu agora? O povo voltou para Jerusalém, certo? Esther, ela foi rainha junto com seu marido antes disso acontecer. Tá? Então o povo ainda não tinha sido liberado para ir para... Sim. Aqui é um período da história, não tinha muitos registros, né? Boa parte dos registros que se tem é a Bíblia, de passagem, né? E era muito suscetível, assim, muito... Não, mas também assim, era muito delicado você manter um reino, entendeu? Porque qualquer hora alguém perto de você, tipo, não gosta desse cara, dá o golpe em você, mata você. E assume o trono, entendeu? Sim, eles tinham que mostrar autoridade, poder, senão eles não podiam fraquejar. E é porque se você transmitisse uma ideia de que você era um rei fraco, outro rei ia vir tomar sua coroa e conquistar seu reino. E já era você e sua família. Não tinha brecha para você ser... eu quero ser bonzinho. Já era. Não podia, era morto. Né? Porque assim, imagina assim, não havia muitos recursos. As facilidades que se tem hoje, o mundo era outro. Então assim, a pessoa que não fosse da realeza ou da nobreza, era a pessoa acabada mesmo. A pessoa tinha que lutar para sobreviver. As pessoas não viviam muito. As pessoas viviam 40, 50 anos, já era algo muito extraordinário as pessoas viverem. Entendeu? Criança, quando a mulher engravidava, a criança nascer viva já era uma vitória. Ela vivia até os 2 anos, mais uma vitória ainda, se a criança vingasse. Porque era muito conturbado, não tinha higiene que tem hoje, o mundo era outro. Né? Sim, exterminava tudo. Mandava matar tudo. Quando Deus queria exterminar um povo, ele mandava matar tudo. Não deixar nada. Nada mesmo. Exatamente. A Gag porque tem, né, esse sentimento. Vamos supor, imagine que você é a última pessoa de todo o seu povo. Vai crescer aquela revolta, querer de vingança a pessoa, ainda mais se a pessoa não tem Deus. Até a pessoa com Deus já quer se vingar. Até a pessoa com Deus quer sentir o sabor de mel. Imagina quem não é. Né? Vai querer vingar mesmo. Então, extermina logo. Né? Então, Esther, ela é antes dessa volta é antes da existência de Ciro, né? Ela foi casada com Xerxes, né? E para a gente poder entender o livro de Esther, a gente precisa entender um ponto principal, que é o ódio que Amã tinha contra os judeus. Mas isso não é muito explicado para a gente. Por que, assim, não é explicado nas igrejas, né? Por que as pessoas tinham tanto ódio aos judeus? Por que naquela época, né, na época da Rainha Esther, as pessoas tinham ódio aos judeus? Porque não era só Amã que odiava os judeus. É porque ali ele é o foco, né? Ele que está planejando exterminar os judeus. Mas o decreto que é dito pelo rei é que as pessoas daquele país podiam saquear e matar os judeus. E as pessoas iam fazer isso. Então não era só uma que odiava. As pessoas também não gostavam dos judeus, não. Senão não ia matar eles, né? Certo? Não ia matar. Mas por que eles não gostavam dos judeus? Os judeus, eles são monoteístas.
Ou seja, adora um só Deus. É a primeira religião no mundo que tem só um Deus como Deus. Todos os outros povos eram politeístas, ou seja, tinha vários deuses. Ah, tem um Deus do cachorrinho, tem um Deus da lavoura, tem um Deus da chuva, tem um Deus da terra, tem um Deus da vovó. Tinha Deus para tudo, né? Isso era normal no mundo inteiro. Isso era o comum. Aí surge um povo, judeus, não, a gente só tem um Deus. Como assim você tem só um Deus? Levando em consideração que se hoje religião já é importante, imagina naquela época como que religião não era importante. Religião era algo muito importante em toda a sociedade. Então eles consideravam os judeus pessoas ateias. Pessoas assim que... Pega uma religião bem esquisita hoje. É o que eles achavam dos judeus. Pega a religião mais esquisita, você achar que é esquisita. Isso, exatamente. Uhum. Além do judeu ser monoteísta, ou seja, só acreditar em um único Deus, eles acreditavam em um Deus que era invisível e intangível. Ou seja, você não podia pegar. Você não via e nem pegava. Ou seja, para eles, se vocês são bandidores que não acreditam em nada, vocês não acreditam em nada, porque vocês não vê e vocês nem pegam. Que Deus é esse? Porque para eles tinham na estátua, eles viam e pegavam. Exatamente, o que é hoje também no catolicismo, né? Eu vejo, né? Tanto imagina, para você ver como que o catolicismo é uma variação dessa, como o catolicismo é a junção de todas as religiões, eles pegam elementos de várias religiões, né? E isso eles também pegaram. Como que as pessoas fazem? Vai orar, vai rezar para Santo Antônio. Ah, se ele não me casar, eu ponho ele de castigo, ponho ele de costa, lá no cantinho, até ele me dar isso, de cabeça para baixo. Até ele fazer o que eu quero. Não é, isso é cultural aqui. É a mesma coisa que antigamente. Tipo, é um Deus que eu controlo. Eu vejo e eu pego. Só que o judeu não. Você virou muito... Fidel é fruto de virada de santo? Meu Deus. São Longuinho. Tem também disso aí. Isso, aham. Então, assim, é por isso que as pessoas odiavam os judeus. Eles eram pessoas, assim, para a sociedade da época, para a cultura da... Eles eram um povo muito estranho. Entendeu? Muito estranho. Diferente de todo mundo. Então, assim, eles não... Tipo, a gente não quer esse povo estranho aqui perto da gente, né? Então, por isso que eles não gostavam e não... E outra, o judeu, além disso tudo, com essa ânsia de seguir a lei, prescrita por Moisés, eles não se misturavam com outros povos. Eles não se casavam, eles não almoçavam junto, eles não chamavam... Tipo, não faziam amizade com o vizinho. Eles não podiam se misturar. A lei não permite misturar. Então é muito isolado. Então, assim, eles eram... entendeu? É o cara novo da escola super estranho que, tipo assim, o que tá fazendo aqui, né? Sim, aham. Minorar. Sim, tem judeus, assim como existem evangélicos de várias cores, tribos, raças e estilo, também tem judeu. Uai, pra você ter uma ideia, Silvio Santos é judeu. Entendeu? Outra, Luciano Huck é judeu. Tá aí. Então tem judeu de tudo que é tipo.
Tá. Então a gente vem aqui, então a gente vê que Esther, ela está nesse ponto da história, né? E Esther, ela é uma órfã de pai e mãe. Então ela foi criada pelo seu primo, pode ser Mordecai ou Mardoqueu, tá? Pode ser que eu varie esses dois nomes, mas Mordecai e Mardoqueu é a mesma pessoa, tá? É só uma questão de tradução, tá? Então ele se torna esse padrasto, né? Embora seja primo dela, mas ele que criou ela, né? Então, como a gente conhece a história de Esther, o rei Xerxes, deu um banquete, né, para a sua corte, né? E já lá por tantas horas está bêbado, fala assim, quero chamar minha rainha, porque naquela época, para que serviam as rainhas? Era para ser, tipo assim, como se fosse um adorno do rei. Aqui, tipo, como se fosse uma joia. A minha joia. Né? Então a rainha servia ali, não era só para fazer sexo com o rei, também era para mostrar para as pessoas, né? Ó, um troféu, isso, a minha rainha é mais bonita, mais bem cuidada. Então ele chama a rainha Vashti. A rainha Vashti está no palácio, tanto é que cada um tinha um palácio. A rainha tinha um palácio, o rei tinha um palácio. Chama a rainha Vashti para poder se ajuntar ali para ela dançar para ele. Né? Só que aí a rainha está fazendo um banquete também no palácio dela. E ela fala assim, não vou. Né? Acontece que naquela cultura, ainda mais na cultura persa, dos Medo-Persa, rei é rei. Exatamente, até a rainha. Até hoje, na verdade, quando você tem as casas reais, a rainha, né, que é a rainha, a gente chama rainha consorte, ela, tipo assim, não tem autoridade. Não tem assim, tem autoridade depois do rei. Quem manda de fato é o rei. Né? A rainha não faz nada. Né? É como se fosse hoje, imagina hoje, nós temos a rainha Elizabeth no Reino Unido. Ela é rainha. O marido dela que morreu não mandava em absolutamente nada. O consorte nunca manda em nada. Ele só está ali para acompanhar quem tem autoridade de verdade. Né? Então a função da rainha Vashti era fazer o que o rei queria. Na hora que o rei quisesse. Tipo, ela era, vamos supor, paga, né? Tipo, cuidada, tinha o palácio, tinha suas. Mas o dia que a hora que o rei quisesse, ela tinha que fazer o que o rei quisesse. Né? E ela se nega a ir nesse banquete e dançar para o rei. Né? O rei está diante de toda a corte dele. Comandantes, generais, príncipes, está todo mundo ali. Toda a elite do reino está ali. O que acontece? Pô, a rainha está me desobedecendo. Aquela imagem do rei fraco. Entendeu? O que o rei vai fazer agora? Falou com os conselheiros assim, tira ela, depõe ela. Ela não serve para ser sua rainha mais. O que vai ser do reino? As mulheres vão pensar que podem fazer isso com seus maridos nas suas casas. Era um exemplo para todo mundo, porque imagina também na sociedade, se a rainha não quis obedecer o rei, por que eu tenho que obedecer você que nem rei é? Imagina isso na época. Acontece, gente, mas a rainha fala, por que eu não posso fazer? Posso também. Né? Mas é assim que acontece. Toda liderança é assim. Se o meu líder faz, por que eu não posso fazer? Se fulano faz, por que eu não posso fazer? Né? Então a Vashti é deposta como rainha, e aí então, tipo, ela perdeu o título e voltou a ser uma qualquer. Saiu do palácio. Então abre-se tipo um concurso de beleza. Né? Tipo, o rei não pode ficar sem rainha. Então, abre-se um concurso de beleza e os funcionários do rei vai pegar as moças mais lindas do reino, vai passar por um período de tratamento e depois vai apresentar para o rei, e o que o rei gostar vai se tornar a nova rainha. Né? Nesse processo, Mardoqueu coloca Radassa, né, que é Esther, para poder participar desse concurso. Ela cai na graça do rei, não. Primeiro ela cai na graça do Hagai. O Hagai é quem cuidava. Qual que é o nome, gente, da pessoa que faz isso? Não é mordomo. Eunuco. Que cuidava dessas coisas. Que cuidava das mulheres para o rei. Por que o eunuco? O eunuco, eles decepavam o pênis. Né? Então eles... Oi?
Exatamente. Então, toda vez que eu falo de eunuco, é porque é um cara que é treinado, é cortado o pênis, porque ele é responsável para cuidar do harém do rei. Então, obviamente, não pode ser um cara que queira fazer alguma coisa com as mulheres do rei, porque não pode, né? Então, era cortado, né? Para poder ter essa função. Exatamente, exatamente, né? Não, é tipo um cargo. Tipo, tem um copeiro, tem um padeiro, tem um eunuco, que é o responsável de cuidar do harém do rei, né? E era corta. Hã? Hã? Apesar que tinham se queriam, sim. Porque assim, era um cara que tinha muita regalia, de muita confiança, muito dinheiro, de muita influência. Imagina em uma sociedade que a ascendência econômica é impossível praticamente. Eu nasci pobre, não tem como ascender para uma nobreza, né? Eu tenho uma escolha de vida, eu vou continuar nessa miséria aqui, eu prefiro, né, ficar lá de boa, comendo do bom e do melhor. É um preço a se pensar, né? Muitos queriam. Porque não era só um eunuco, eram vários. Existe um eunuco-chefe, mas eram vários eunucos, né? Imagina para cuidar do harém de Salomão, eram 1.000 mulheres. Uma pessoa não dá conta de cuidar de 1.000 mulheres, né? Hoje, mais levar um homem cuida de uma, imagina para cuidar de 1.000. Dá trabalho. Né? Então, Esther, ela cai na graça desse eunuco Hagai, se não é Hagai mesmo, o nome dele. E aí ele começa, tipo, tratar ela diferenciada, né? Cuidar mais dela. Então, quando ela é apresentada ao rei, o rei, na hora, né, olha a beleza dela, o tratamento, e escolhe ela para ser a sua nova rainha. Então, ela se torna rainha, né? Até então, a única pessoa que sabe que Esther era judia é o seu tio, é o seu primo Mardoqueu. Mas ninguém sabia que ela era do povo judeu, né? Porque ele mudou o nome dela, né? Então agora entra um personagem na história chamado Amã. Amã é um dos oficiais do rei, que é como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. Depois do rei era ele. Ele que estava ali dando as ordens, né? Cuidava do ofício real mesmo, né? E ele tinha um ódio mortal contra os judeus. O que era comum a todo mundo. Todo mundo não gostava do judeu. Sim. Só que Amã odiava mais do que qualquer outro. Porque assim, todo mundo reverenciava Amã. Então todo mundo, ele era o primeiro-ministro, acima dele só era o rei, então todo mundo chegava, curvava, cumprimentava, né? Tipo assim, idolatrava ele. E o cara tinha poder. Só que Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu não se curvava e nem reverenciava ele. Porque para os judeus isso é proibido. Você se curvar diante de alguém ou de uma imagem. Não se faz isso. E aquilo foi alimentando o ódio de Amã contra Mardoqueu. E Mardoqueu descobre então que ele é judeu. Aí que, né, explode mais ainda. Então ele conspira um plano para matar não só Mardoqueu, mas matar todos os judeus. Então ele conversa com o rei dá autoridade para ele tem agora o selo real, o anel do rei, e ele escreve um decreto falando que no dia tal, qualquer pessoa de todas as províncias do reino poderiam matar os judeus e saquear os seus bens. Então no dia 13, acho que era 13 o nome, olha só, 13, né? Fica a dica. Então no dia 13 eles tinham que matar os judeus e saquear os bens. Esse foi o decreto. Beleza. Para o rei, tanto faz, tanto fez, o rei, né? Judeu, tipo, é mais um povo que tem aí, né? Não sabia que a sua rainha era judia. Não sabia que Mardoqueu era judeu. Então, tá de boa, né? Deixa. Faz se você quiser aí. Você deve saber o que está fazendo. É o primeiro-ministro do cara. Mardoqueu descobre, vê esse decreto, vai falar com a rainha Esther. Assim, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Vai lá para o rei e conversa com ele para ele revogar. Você é a esposa dele. Aí ela fala assim, mas não tem como eu ir. Já tem 30 dias que o rei não me chama na sua presença. Isso é um fato muito importante, porque
alguém entrar na presença do rei, na sala do trono, sem ser chamado, é uma ofensa para o rei. Então, se o rei estende o cetro para a pessoa, beleza, você pode entrar, você vai viver e pode pedir. Mas se o rei não estender, você corta a cabeça ali na hora. Independente se você é rainha, se você não é rainha. Se você não for chamado e entrou na sala do rei, sem ser chamado, você vai ser morto. E já tinha 30 dias que o rei não chamava ela. Então, como que ela vai entrar lá, né? Aí Mardoqueu fala que ela fala assim, quem sabe não é para essa hora que Deus te colocou como rainha? Será que não foi para essa hora que você foi colocada aí como rainha para ser usada para libertar a gente? Então eu falei assim, então manda o povo jejuar, eu também vou jejuar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu vou, mas jejua aí. Então foi, né? Nesse inteirinho, né, Amã começou a fazer tudo, né? Tá preparando a morte de todo mundo. E Esther vai e entra na sala do trono. O rei vê a rainha e estende o cetro. Ou seja, morrer não vai, né? Então ela se aproxima e ele fala assim, o que você me pedir até metade do meu reino te darei. Né? Então, quando o rei fala isso, tipo, você pode pedir qualquer coisa que eu vou fazer. O que você quer que eu faça, eu vou fazer. Você, olha, eu vou dar um jantar amanhã à noite e vem você e Amã. Vem você para o jantar lá no meu palácio e traz Amã junto com você. Ele, beleza. O rei conversa com a Amã. A Amã foi lá na nuvem, né? A rainha me chamou para o jantar na casa dela. Ele está se achando o queridinho da nação, né? Foi para o jantar, tudo, né? Comeram, beberam. Aí o rei pediu assim, o que você quer? Até metade do reino te darei. Ele faz a pergunta de novo para ela. Assim, não, eu quero que amanhã, olha só, amanhã eu quero que você e Amã voltem para outro jantar. Beleza, o rei foi. Amã, mais do que feliz, né? Tá voltando para casa, passa pelo palácio, encontra Mardoqueu não reverencia, aumenta, ele chega em casa, vai conversar com a família, que está morrendo de ódio com Amã, e eles dão a ideia de construir uma forca para Amã. É nessa noite que ele decide construir a forca. Então ele constrói a forca. Durante essa noite do primeiro banquete, o rei tem uma insônia. Não consegue dormir. O que ele faz? Me traz lá os livros das histórias aqui do reino, para vocês lerem para mim, até eu dormir. Né? Então foi lá o escriba pegar, né, os pergaminhos para poder ler. E está lendo a história, e na história está lendo lá que Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei, e que graças a Mardoqueu o rei não foi morto. A conspiração não deu certo, ele desbaratou essa conspiração. Mas na história, ele pergunta assim, mas o que foi feito para Mardoqueu? Ele falou assim, não foi feito nada. Aí o rei disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa para esse cara, ele me salvou. No outro dia de manhã, Amã está indo para o palácio para pedir autorização do rei para matar Mardoqueu na forca no dia 13. Só que antes de Amã pedir isso para o rei, quando Amã chega, o rei pergunta assim, Amã, preciso de um conselho seu. Fala, rei. O que se deve fazer para alguém que honrou o rei? Como a gente tem que honrar essa pessoa que salvou o rei, uma pessoa muito importante para o rei? Amã, achando que o rei estava falando dele, esse é o rei que quer me homenagear, né? Aí fala assim, não, tem que colocar suas vestes reais, subir no seu cavalo e tem que ser dado volta aqui na cidade, todo mundo batendo palma, né? Aquela pompa toda, né? Aí o rei fala assim, então tá, prepara tudo isso aí para o Mardoqueu. Então, naquele dia, né, deve que com uma cara de tampa, né, Mardoqueu preparou toda a honraria para Mardoqueu, né? A Amã preparou toda a honraria para honrar Mardoqueu. Mas ele estava assim, beleza, vai morrer do mesmo jeito. Dia 13 ele morre, né? À noite tinha um jantar, né, na casa lá no palácio da Rainha Esther. Chegando no palácio da Rainha Esther, tem um banquete. O rei pergunta, o que você quer que faça? Aí Esther, então, tem uma pessoa perseguindo a mim e o meu povo. Esse cara quer matar a gente. Aí o rei fica bravo, quem é essa pessoa que quer? Aí ele diz assim, Amã. Amã tá os três ali. Aqui, ó.
Aí o rei, né, levanta, sai por um instante para pensar. No que o rei sai, a Amã se joga no sofá, né, onde estava a rainha, para pedir, suplicar pela vida dele. O rei volta e vê a Amã em cima da rainha. Ele pensa assim, tá querendo abusar da minha rainha. Aí ele perde a cabeça, assim, pega esse cara, sai daqui com esse cara. O que vai fazer com ele? Tem uma forca ali fora. Enforca ele naquela forca lá. Foi o que aconteceu. Na forca que a Amã construiu para poder matar Mordecai, é a forca que não morreu. Né? Só que ainda o decreto, e a rainha pede assim, então eu queria que você revogasse o decreto. O rei falou assim, os decretos do Medo Persa, do reino, são irrevogáveis. Um rei que faz uma lei, ele não pode voltar atrás. Questão de fraqueza. Um rei inconstante. Insegurança jurídica, que a gente diria hoje, né? Um dia tem uma lei, agora tem outra contrariando a outra lei. Então o que acontece? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar outra lei, dando direito e autoridade para os judeus se vingarem das pessoas. Até antes. Né? Então, é o que acontece. É feito esse decreto, todo mundo é avisado, e no dia que era para os judeus morrerem, os judeus matam os outros. Né? Aqui diz, é muita pessoa. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. Sim. O que os judeus mataram, né? $75.000 homens. Só que os judeus não saquearam os bens, só mataram os homens, não pegaram os bens, né? E esse acontecimento é comemorado até hoje. É a festa do Purim. É uma data comemorativa de Israel até hoje. Até hoje eles são lembrados porque é um dia de livramento. Que era o dia que era para os judeus morrerem, então eles foram libertos, né? Foram poupados da morte. E comemora até hoje a festa do Purim, né? Essa é a história de Esther. Amém?